É muito fácil se enganar. E se engana. Não, mas eu tenho feito, mas tenho feito errado. Será que aquele é o destino da pessoa? Sim. Não faz sentido pra algumas pessoas fazerem tanto exercício quanto eu, porque às vezes o objetivo da pessoa é estética com o exercício e não é o meu. Então ela não vai alcançar o objetivo dela fazendo o que eu faço. Se você quer atrair formigas, você coloca açúcar no chão. Então eu tive uma intenção de entender pra quem eu quero falar, justamente pra ter que diminuir a quantidade de explicações e de justificativas. E eu comecei a gerar um conteúdo que atrai esse tipo de pessoa. É uma questão de maturidade. A pessoa precisa entender, cara, eu preciso ser adulto, eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito, ponto final. Se você sabe direcionar a sua vida com o que você faz hoje, isso é sinal de maturidade, principalmente com a sociedade em que a gente tá inserido hoje. Que as pessoas estão tão no automático e fazendo sem saber o sentido do que elas fazem. Quando tem um momento de descanso, o descanso delas é ficar no celular, que é o pior dos descansos, que não vai descansar nada. E depois reclamando que não tem tempo pra nada, mas quando vai olhar, tem 12 horas de uso de celular. São pessoas que não têm maturidade de assumir a responsabilidade das próprias vidas e do próprio destino. As pessoas fofocam sobre fatos isolados e não sobre histórias completas com contextos e rodapés. E depois que eu entendi isso pra minha vida, tudo que necessita de muita contextualização, caso senão a pessoa vai entender aquilo de jeito errado, eu nem falo mais. O que vocês tiveram que tirar? O que fazia vocês perderem muito tempo que hoje vocês não fazem mais? Tem alguma coisa que vocês... Cara, isso aqui tá banido do que eu fazia antes. Consumo de conteúdo nonsense. Isso é difícil, Consumia hein? muito. Eu adoro. Um memezinho, um negocinho. Um pouco. É que era muito. Entendi. Eu ficava umas 4 horas no TikTok por dia. Quando era adolescente, assim, quando lançou o TikTok, antes de eu começar a produzir pra lá, eu Sim. consumia muito. E eu vi que muita gente tava crescendo. Então, até vi ali uma oportunidade disso, de tanto consumir. Então, falei, ao invés de consumir tanto assim, vou gastar metade do que eu tô fazendo criando. Porque, pelo amor de Deus, eu Sim. me sentia com dor de cabeça de ser eu mesma. De tão doida que eu tava mesmo. E eu vejo que isso é o que muita gente faz até hoje. E dói a cabeça, fica, sabe, fora de si e mesmo assim não consegue parar. Então foi mas uma é tão coisa gostosinho rolar um Reels, né? Cara, mas esse é o problema. A gente que é mais velhaco de internet, a gente perdia tempo mais no YouTube pesquisando coisa, que era, com certeza, é mais útil do que você ficar vendo um Reelzinho de 90 segundos. E antigamente o Instagram era tipo assim, você só assistia as coisas das pessoas que você seguiam. Sim. O Reels, você não segue ninguém lá que você tá assistindo aquele monte de conteúdo. O que você baniu? É que assim, Acho que a Lua não vê nem série, hein, gente? eu durmo. Eu tenho um problema sério com filme sério, Rafael tá Não indo lá. é você, Cara, qualquer mulher. A minha Eu não. mulher, cara. Casais têm esse eu problema, assisto, né? eu Eu não assisto consigo. The Big Bang Theory, assisto. Só mas isso, você, Game mas você of assiste pra Thrones. dormir, você assiste pra dormir, você não presta mais Não, atenção. eu assisto, tipo, no final... Não é pra dormir. Pra dormir, normalmente eu leio. Mas, brincadeiras à parte, que a minha rotina... O Rafa tá ali de prova, né? Eu tenho aquela ideia de que a rotina tem que te servir. Foi aquele papo que a gente teve aqui da outra vez. Porque eu vejo a rotina como um instrumento onde eu coloco dentro desse instrumento as coisas que me servem para aquele momento, tanto de contexto quanto de objetivo. Mas eu sou meio obcecada pela ideia do 80-20 e cada vez eu tenho vivido mais isso, às vezes até num extremo que o Rafael fica um pouco bravo comigo, porque ele chega, amor, faz coisa, dá pra outra pessoa fazer? Ou eu simplifico os dois princípios de Explica pra galera o simplificação que e do é 80-20. 80-20 aí. Basicamente é assim, ó. Existem coisas que são importantes para um resultado e tem coisas que são determinantes. Quando algo é importante, a gente tem mania de não conseguir dizer adeus, porque dizendo adeus para esse algo importante, a gente acaba causando uma consequência na qualidade do resultado daquilo que a gente quer gerar. Então, Você terceiriza. você que trabalha com vídeo, você vai entender do que eu tô Sim. falando ali. Pô, você tem uma gravação para saber. Você sabe que se a luz estiver de tal e tal jeito, é importante para um vídeo. Você sabe que o microfone tal é importante. Só que assim, tirando esses elementos, você perde a qualidade, mas você tem a coisa. Sim. O que é determinante é aquilo que eu tiro e daí azedou com aqui, não tem como fazer. Então, por exemplo, se eu quero fazer maratona, né? Tem coisas que são determinantes e tem coisas que são importantes, você pode falar. Por exemplo, se eu não saio pra correr, pô, é impossível eu fazer aquilo. Sim. Então, eu sempre tô fazendo... Não tem muito algo que eu tirei, porque a minha vida sempre tá em movimento, é sempre algo muito dinâmico. Então, o que eu faço é sempre analisar, cara, o quanto isso aqui é determinante pra, de fato, onde eu quero chegar. E pra mim é muito difícil, porque
é muito bonito falar de produtividade, mas a gente se engana com a produtividade, com a disciplina também. Porque volta e meia a gente tá com aquele rolê da produtividade. Como que é o nome? Produtividade? Tóxica? Procrastinação ativa. Sabe Caraca. quando, tipo assim... Isso eu nunca ouvi falar, não. É quando você tem algo pra fazer, tipo... Ai, sei lá, vamos supor que você precisa preencher um relatório. Que é determinante, se não enviar aquele relatório, Sim. cria gargalo no processo. Só que daí na sua cabeça, pô, mas eu vou... ver esse vídeo aqui que ensina determinado tema. Então não é um vídeo bobeirão, mas é um vídeo da tua área Entendi. aqui em Tipo cima. assim, você tem uma tarefa muito muito determinante pra fazer, só que Aí você... você pega e varre a casa. Não, você Tá tipo, ligado? procrastina isso fazendo outras coisas que também são importantes. Que são úteis, Isso, né? importante. Isso. Então eu vejo que eu sou uma pessoa que eu tive que praticar o desapego. Então assim, às vezes, tá pegando Isso fogo. pra liderança é bom, né? Deixa pegar fogo. Ai, meu Deus, mas se não ligar... Deixa, só pra ver no que vai dar. Aí você começa a descobrir que ninguém morre. Às vezes dá pra deixar pegar fogo as coisas, porque senão a gente vira bombeiro. Sabe quando a rotina, principalmente quem tem empresa, você não faz as demandas que vão te alavancar. Você cumpre tarefa pra resolver problemas de decisões do passado, que virou uma meleca aquilo lá. Aí o teu tempo você devia estar usando pra gerar um progresso real, mas você só tá Resolvendo pica passada. resolvendo pica passada. Então, na minha Foda. rotina é muito dinâmica, então não tem algo que eu, tem isso, não tem aquilo. Porque é um policiamento, porque coisas que fazem sentido hoje em dia não fazem sentido antigamente. Por exemplo, no momento de vida que eu estou, eu não tô mais acordando tão cedo igual eu acordava um tempo atrás. Inverno em Curitiba não dá muito, não. E é um toma lá da cá eterno, mas daí vem a necessidade de desenvolver um pensamento crítico, pô. Você tem que ter uma autonomia de saber tomar uma decisão quando você não tem a fórmula pronta. Meu time às vezes fica bravo comigo, que eu falo assim, cara, não quero saber disso agora. Fala depois, porque eu não quero pensar nisso agora, porque vai ocupar um espaço na minha mente que... não vai... Mas essa questão, esse outro nível de procrastinação, eu acho que ele é mais grave do que o cara que não faz nada. eu tenho isso aí. Porque esse cara, realmente, ele se engana Sim, fazendo uma porrada de coisas. Ele fala assim, eu sou útil. Tô fazendo coisa pra caramba, irmão. Eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você fala assim, mas Mas cara... nada do que deveria fazer. Mas tipo assim, por que você fez isso agora? Por que você fez isso hoje? Você tinha que ter feito outro negócio ali, preenchido o relatório. Eu conheço um cara que assim... Eu conheço um cara que é assim também. E aí, realmente, esse negócio é grave. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque Caramba, aí, velho. pensando em liderança, Tô preocupado empresa, agora. é o cara que quando você vai dar um feedback pra ele, ele fala assim, pô, mas como assim, cara? Eu tô fazendo um monte de coisa. Na visão dele, ele tá É trabalhando que ele muito. jura que o esforço dele é premiado. Ele não entende que esforço sem direção, sem intencionalidade, tipo assim... Aí aquela pessoa que jura que é disciplinada... E ela é disciplinada, só que ela é disciplinada na coisa errada, pô. Tem gente que é disciplinada em fazer a coisa errada o dia inteiro. E não tô falando de coisas erradas óbvias, como, por exemplo, sei lá, ficar enfiando o tempo fazendo Assistindo coisas óbvias. Reels no trabalho. Isso é muito óbvio, mas tem coisas que não são óbvias. Tipo, a pessoa pega... Vamos supor, a Manu posta que leu determinado livro. Aí a pessoa pega e vai ler o mesmo livro. Só que ela não tá no momento de vida e nem numa situação que ela precisaria estar lendo esse livro que a Manu tá. Que é um livro Sim. inteligente. Só que ela jura que tá sendo disciplinada. Mas a disciplina, sem uma reflexão de, cara, o Sim. que eu quero com isso? E eu tô num nível de dar conta disso? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas o cara, ele se engana. É muito fácil se enganar. Ele se engana. Não, mas eu tenho feito, mas tenho feito errado. Só que daí a pessoa não aceita. Sabe aquela pessoa numa empresa que ela fala, não, mas eu trabalho, eu faço tantas horas, exatamente o que você falou agora. Você fala, tá, mas não é a demanda-chave do negócio que Sim. você tá fazendo e nem de um jeito chave. Então, assim... E aí volta pro assunto rotina também, porque às vezes a pessoa tá correndo atrás do vento, fazendo um monte de coisa que não faz sentido. Acho que por isso que eu me justifico tanto com relação à minha rotina e falo muito. Essa é a minha vida e eu tenho refletido muito sobre o que eu tô fazendo, porque eu quero ir pra um lugar com isso. Se alguém copiar, a pessoa vai tá caminhando pro mesmo lugar que eu, mas será que aquele é o destino da pessoa? Sim. Não faz sentido para algumas pessoas fazerem tanto exercício quanto eu, porque às vezes o objetivo da pessoa é estética com o exercício e não é o meu, então ela não vai alcançar o objetivo dela fazendo o que eu faço. E aí que muita gente se engana, porque não discerne que as pessoas têm vidas diferentes, estão em momentos diferentes, com objetivos diferentes e por isso fazem coisas diferentes. Uhum. Vocês acham que precisa se justificar? Porque às vezes eu fico pensando aqui, né? Eu, Lucão, aqui, eu fico pensando, cara, pô, vai cagar, velho. Toma conta da sua vida aí, vai fazer suas coisas, seus problemas aí. Eu tenho os meus problemas aqui, você tem os seus, né? Todo mundo acha que o problema do outro é pior do que, né?
do que o do outro e não sei o quê. Vocês acham que tem que se explicar? Tem que ter essa sensibilidade que vocês têm, às vezes, de se explicar? Eu gosto de me explicar, eu gosto de explicar, porque muita gente não entende. E dessa maneira, talvez a pessoa expanda o olhar dela e aí crie uma nova compreensão sobre aquilo. Porque se ninguém ensinar, como é que a pessoa vai aprender? Só se ela colocar uma lente de aprendiz, mas isso é algo que pouca gente tem. Então, se ela quiser aprender sem alguém explicar, é porque ela vai ter que buscar entender aquilo e, de fato, criar um raciocínio. Agora, eu posso entregar o raciocínio pronto para ela. Eu acho que isso é algo que é muito meu. Eu adoro ensinar, eu adoro mostrar para as pessoas e explicar. Então, eu acho isso positivo para as pessoas. Então, se elas conseguem aprender uma outra coisa, nem que seja numa explicação sobre algo bobo, como, por exemplo, esses dias eu fiz um pronunciamento do porquê eu não tenho shape. Eu acho que dali a pessoa... Fora que eu acho que eu tenho shape. Eu criei essa narrativa. Não tem shape, quem tem aqui, né? Explicando o porquê que pessoas que treinam muito podem não ter shape, porque existem outros fatores ali que agravam a situação. Então, às vezes a pessoa, ela não entendia sobre o assunto e agora ela entende porque ela viu um vídeo de pronunciamento sobre algo completamente aleatório. Que é muito aleatório uma pessoa falar que eu não tenho shape. Mas disso eu posso tirar algo positivo, posso ajudar as pessoas através disso. A gente uma vez soltou um Reels falando de carro elétrico. A gente gosta muito da BYD, a gente é parceiro da BYD, a gente anda de BYD. Ando de carro elétrico há 6 meses, tô gostando pra caramba. Aí a galera fala assim, cara, carro elétrico é um lixo, porque você tem que ouvir o motor do carro, tem que não sei o quê, cara. Aí cadê o cara, a potência, aí o cara que tá falando isso tem um Onix. Você fala assim, mano, que motor, velho? Mas que potência que você tá vendo, que não existe, entendeu? Eu fico pensando assim, cara, mas peraí, velho. Vivo num mundo louco. Tá ligado? Então, enfim, por isso que eu falo assim, cara, não precisa me explicar, viu, você não tá entendendo nada. Se você fosse uma pessoa evoluída, você fala assim, cara, mas ó, olha a tecnologia, tem 532 cavalos, 500 km de autonomia, olha esse painel aqui, você paga 250 mil reais num Sil, mas é um carro que vale facilmente 600 mil reais. É que sei lá... Se você fosse uma pessoa evoluída, você falaria assim, o cara vai achar um negócio pra me encher o saco. Ele vai falar, ih, carro com telinha, não sei o quê, o carro tem que ter motor, tem que ser V8, tá ligado? Não, mas essa pessoa vai sempre encontrar alguma coisa pra encher o saco. Mas tem alguém neutro nessa história que vai aprender com a explicação. Entendi. E que ela não ia prestar atenção se fosse uma explicação branda. Por exemplo, benefícios do carro elétrico. A pessoa não ia ficar nesse vídeo. Ela não quer ouvir isso, Agora... né? Veio de uma polemiquinha, veio de uma coisa que você tem que ouvir o motor do carro. E aí a pessoa, vou ver essa briguinha aqui. Ela acaba saindo dali com uma informação nova, com um aprendizado novo. Sim. Tá. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de me justificar. Perfeito. Entendido. E você? Eu tenho muitas explicações pra isso, que eu acho que vão ser interessantes aqui na mesa. Eu de fora, tá? De fora. Eu vejo que a gente tem alguns termos importantes aqui que... O cara só a no Manu, chat, só. existe um negócio assim, eu vejo de você furou a bolha muito rápido, então é como se você não tivesse tido o privilégio de escolher quem vai te ouvir, portanto você acaba sendo ouvida por pessoas que não estão preparadas para ouvir a mensagem que você está ouvindo. Aí é como falar francês e esperar que o cara que só fala alemão vá te entender, e aquela história da ilusão do repertório compartilhado que a gente falou aqui, entendeu? Mas... para além disso, eu vejo que nas redes sociais, eu tô há muito tempo, sério, há muito tempo criando conteúdo. Eu já tive fases e fases. Na minha época, Luana Carolina Studs, de estudos, eu vivia me explicando. E eu acho que existe uma diferença de você se explicar e de você contextualizar as coisas. E vai muito do tom que você traz aquilo também. Por tipo assim, gente, eu estou contextualizando. Ou eu estou tornando público. E por aí vai, só que acima de qualquer coisa. A partir do momento que você cria certo conteúdo, esse conteúdo, ele precisa ser direcionado para um tipo de pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito de Charlie Munger, que basicamente é, se você quer atrair formigas, você coloca açúcar no chão. E eu decidi pro meu perfil faz uns 2 anos e meio, e eu passei por uma fase muito turbulenta disso, de ter a sensação de que aquelas pessoas não estavam entendendo, só que não é porque elas não entendiam, mas é porque eu tava falando as coisas certas para as pessoas que não queriam ouvir aquilo e por aí vai. E eu tomei algumas decisões. Eu tomei a decisão que eu queria atrair um tipo de pessoa pro meu perfil, e justamente um tipo de pessoa que eu não precisaria ter que ficar me explicando muito, o tipo de pessoa que já estava querendo ouvir a mensagem que eu queria passar, e por aí vai.
Então eu tive uma intenção de entender para quem eu quero falar, justamente para ter que diminuir a quantidade de explicações e de justificativas. E eu comecei a gerar um conteúdo que atrai esse tipo de pessoa. Porque eu tive uma pessoa que eu conheço, que uma vez ela me relatou, reclamando que ela estava muito chateada com o público dela, porque era um público muito chato, era um público que dava muito hate, que implicava com tudo. Só que o conteúdo que essa pessoa produzia era de análise política. E quem são as pessoas... Não, sério, você vai traçar mínimas semelhanças e algumas relações. O tipo de pessoa que consome esse conteúdo é quem? É o chato. É a pessoa que já vai atrás disso. Sim. E eu tenho uma outra amiga que produz conteúdo de emagrecimento e tudo mais, e ela também às vezes tinha que ficar muito se explicando essas coisas. De, poxa, eu quero falar de dieta, mas parece que sempre quando eu falo surge alguém falando, tá, mas e quem tem compulsão? Ah, mas não sei o quê. Eu falei, então comece a gerar um conteúdo que vai atrair pessoas que já são bem resolvidas com elas mesmas. Porque senão, meu amor, nunca vai dar certo você ficar falando pra pessoa que o problema dela é pra resolver na terapia e não no seu perfil com um tipo de informação nutricional. E eu vejo que quem fura a bolha igual a Manu, por isso que eu não sou tão a favor de viralizar. No meu caso, eu sempre tento ficar me limitando pra isso não acontecer. Inclusive no TikTok não tem como privar perfil. Eu queria privar meu perfil pra gerar só conteúdo pra quem já tá lá. Mas é porque você não é ouvido por quem se interessou ouvir por você, igual no YouTube. Já parou pra pensar que é diferente? Sim, o cara busca, né? O cara busca aquilo. Ele cai no vídeo, ele tem 15 minutos pra te ouvir explicando aquilo. No TikTok, ele rodou pra baixo, o cara tava vendo um determinado assunto Y. Tipo assim, melhores jogadas do Neymar. Aí aparece a Manu City acordando cedo e fazendo uma rotina feminina. Aí é um homem que vai ver aquilo. Cadê o Neymar, né? Já ia falar. Peraí. Ele tava aqui fazendo embaixadinha. Não, Aí ele solta qualquer coisa lá nos comentários. E eu acho que esse é o problema de redes sociais que entregam teu conteúdo, é o lado contra, né? Pra pessoas que não te conhecem. Qual é o lado a favor? Pô, você estoura a bolha, você fica conhecido por muitos. Só que acaba sendo isso, você acaba sendo ouvido por quem não quer te ouvir. E aí entra toda uma comunicação. Porque eu até fiz um vídeo no TikTok falando sobre isso. As pessoas fofocam sobre fatos isolados e não sobre histórias completas com contextos e rodapés. E depois que eu entendi isso pra minha vida, tudo que necessita de muita contextualização, caso senão a pessoa vai entender aquilo de jeito errado, eu nem falo mais. Porque na rede social o cara vê teu story com o volume erguido no começo, no fim tá sem, vê a legenda pela metade, vê o vídeo no começo, não vê o fim, pula. Aí ele vê um react, vê o título do react. Então é um telefone sem fio tão grande que não dá pra você esperar. Que nem pensa, o tio lá, que a vida toda... carrão e não sei o que, não sei o que. Daí ele ouviu um título de carro elétrico, o som. Ele quer mostrar de alguma forma que isso daí é uma escolha ruim. Dele, né? Mas no final das contas, nem ele acredita no que ele tá falando.